Bom dia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Menotti Del Pitta. Quem ele foi e qual foi sua participação na Semana da Arte Moderna. O grupo sou eu, o Felipe, a Isabela Branco, o Gabriel, a Júlia e a Isabela Del Vecchio. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho sobre quem era Menotti e quando ele nasceu. Bom, ele nasceu dia 20 de março de 1892 e ele era um poeta romancista, ensaísta, cronista, jornalista, advogado e também um político brasileiro. Como político, ele foi indicado à direção do Serviço de Publicidade e Propaganda do Estado de São Paulo, além de ter sido deputado estadual em 2 legislaturas e federal em 3. Como poeta, ele teve a sua primeira obra publicada em 1917, com os poemas Moisés e Juca Mulato. Além de todos os seus cargos, ele também era um ativista do modernismo, apoiava e defendia as causas como a Semana da Arte Moderna. Menotti Del Pitta era filho de imigrantes italianos, nasceu aqui em São Paulo, capital, e se mudou para o interior da cidade aos 5 anos. Ele iniciou os seus estudos em Campinas e depois decidiu começar sua faculdade de Direito em uma universidade lá em São Francisco. Depois de um certo tempo, ele conseguiu conquistar o seu bacharelado. Perto de terminar o seu curso, ele conheceu uma mulher na qual ele se casou e teve os seus atuais 7 filhos. O Menotti, ele tem diversas obras. Ele escreve desde romances até algumas obras de teatro, enfim, de várias temáticas diferentes, né? Eu vou falar uma obra de cada estilo que ele escreveu e explicar sobre 2. Bom, a primeira obra é o Juca Mulato, que foi a obra que ele lançou, foi uma das primeiras obras que ele lançou, que foi em 1917. Laís, que foi em 1921. A Mulher que Pecou, que foi em 1922. No País das Formigas, que não tem um ano. A Crise da Democracia, que a gente também não tem um ano. E A Suprema Conquista, que também foi em 1921. Essas são algumas obras que a gente separou, e cada uma delas é de um tema, de uma classe diferente. O Juca Mulato é uma das obras mais famosas de Menotti. Ele publicou essa obra em uma feira que ocorreu no Rio de Janeiro, 2 anos antes da estreia da Semana da Arte Moderna. O Fê vai ler um trechinho desse poema e aí a gente vai explicar um pouquinho também sobre ele. Agora eu vou ler um trechinho de um poema dele. E o mulato parou, do alto daquela serra. Cismando, o seu olhar era vago e tristonho. Se minha alma surgiu para a glória do sonho, o meu abraço nasceu para a faina da terra. Reviu o cafezal, as plantas alinhadas, todo o heróico labor que se agita na empreita. Palpitou na esperança imensa das floradas, pressentiu a fartura enorme da colheita. Consolou-se depois. O Senhor jamais erra. Vai, esqueça a emoção que na alma tumultua. Juca, mulato, volte outra vez para a terra. Procuro o teu amor numa alma irmã da tua. Esquece, calmo e forte. O destino que impera, um recíproco amor, as almas todas deu. Em vez de desejar o olhar que te exaspera, que há por certo um olhar que espera pelo teu. Esse poema, ele está retratando uma temática nacionalista através da retratação da figura de um caboclo. E a história retratada é a história de Juca Mulato, um caboclo solitário que se apaixona pela patroa e busca a ajuda de um feiticeiro, pedindo para ele a cura do amor. Depois disso, é só história. Quem não leu, quem não conhece a história, recomendo ler.
Essa obra levou Menotti a conhecimento nacional. E o poeta também escreveu a parte 2 desse poema. Bom, uma outra obra também que a gente pegou para falar um pouquinho sobre o livro que ele escreveu, que chama Laís. Bom, é a história de uma mulher, né? E foi uma das obras dele também que fizeram sucesso na parte de livros, né? Foram uma das obras mais conhecidas dele. Bom, agora para podermos entender um pouco do que foi a Semana da Arte Moderna, nós vamos explicar um pouquinho para vocês. A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, durante o período de uma semana, que foi dos dias 13 a 18 de março, no ano de 1922. Esse evento reuniu muitas pessoas e, junto com elas, uma variedade de danças, músicas, poesias, pinturas, entre muitas coisas que podem ser consideradas arte. Os artistas que estavam diretamente envolvidos com esse evento propunham uma nova visão de arte no Brasil e a sua independência sobre a arte europeia. As principais características e objetivos dos artistas eram a ausência do formalismo, a quebra do formalismo na arte, né, no caso, a valorização da identidade brasileira, a liberdade de expressão e quebra do padrão, além de muitos outros objetivos que, de certa forma, foram alcançados. Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menotti Del Pintia, Tássio de Almeida, Di Cavalcanti, Graça Aranha foram alguns dos vários artistas que participaram da Semana de 22. E esse ano, né, o ano de 2022, o evento completa 100 anos. 7 anos depois da noite que marcou os modernistas brasileiros, o escritor comentou a repercussão que veio depois do evento e manifestações de apoio à nova estética literária. A seguir, você assiste a uma entrevista gravada em julho de 59, material restaurado dos arquivos de filmes em 16mm da Rede Record. E depois me assustou a proporção que foi tomando a homenagem que me quiseram prestar pelo meu jubileu literário. Eu refugi a essa homenagem quanto pude, mas depois verifiquei que ela não se dirigia a mim, Menotti Del Pintia, mas se dirigia à minha geração. Era aos companheiros da Semana de Arte Moderna de 1922 que se levantava esta onda de simpatia. E eu, então, me tornei um procurador, principalmente dos dois grandes mortos, de Oswaldo de Andrade e de Mário de Andrade. Nesse sentido, aceitei a manifestação que me fez sendo feita. O escritor paulistano foi um dos mais combativos militantes da estética modernista e recebeu em 1960 o Prêmio Jabuti de Poesia pelo conjunto de obras. Destaque para Juca Mulato, publicado em 1917, de que o autor lê um trecho agora. Quando, a trote, ela nos via, debruçada na janela, nós levávamos após, com o foco do chão se erguia, o nosso olhar cheio dela, e o dela cheio de nós. Então pouco me importava que seu olhar me seguisse, galopava-se a valer. Quando esse olhar eu olhava, era como se eu não visse, tanto olhava sem o ver. Hoje, pago essa ousadia, pelos olhos de mim tolhe, queixar-me disso por quê? Antes era eu que não via, agora, por mais que me olhe, é ela que não me vê. Sou um caboclo do mato que ronda a luz de uma estrela. Já viste uma coisa assim? E o pobre Juca Mulato morrerá por causa dela, e tu, por causa de mim. Eu, da luz desse olhar garço, tu da dor que te machuca, morreremos, e depois eu fico sem meu pigarço sem seu Juca, e o olhar dela sem nós dois. Menotti participou da abertura da segunda noite da Semana de 22, e ele foi um dos colaboradores mais presentes na Semana da Arte Moderna. E esse ato ficou
como um dos principais, se não o principal marco em sua carreira. Porém, infelizmente, nós não conseguimos achar muita coisa sobre a participação do Menotti durante essa semana, mas podemos afirmar que ele foi um dos principais apoiadores da causa. Bom, esse foi nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouquinho sobre o Menotti e também sobre o que foi a Semana da Arte Moderna. Beijo, família!